Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 7. Eu quero ler alguns versículos aqui, quero falar um pedacinho, uma parte final da batalha de Gideão e os 300 contra o exército inimigo. Ontem nós falamos que Deus chamou Gideão para a guerra. E às vezes Deus vai chamar a gente para a guerra. Mas a guerra nem sempre é fácil. Existe, eu vou para a guerra, e agora? Quando você entra no calor da guerra, aí o negócio pega mesmo, aí o negócio fica feio. E a gente precisa entender, através da história de Gideão, nós vamos entender algumas chaves, algumas coisas que Deus nos ensina para que a gente possa lutar a guerra. Talvez você ontem, ouvindo a mensagem, pensou, poxa, eu vou lutar essa guerra, eu não vou deixar o inimigo me afrontar. Eu não vou deixar o inimigo afrontar minha família, eu não vou deixar o inimigo afrontar meu ministério, a minha vida espiritual, eu não vou deixar o inimigo me afrontar no meu casamento, eu vou mudar, eu vou assumir posição de batalha. Diz a palavra de Deus que quando Gideão assumiu posição de batalha, ele teve alguns sentimentos. Houve um momento que ele sentiu medo. E houve momentos em que ele realmente queria ter certeza que Deus estava com ele naquele negócio. Hoje eu estava meditando em Filipenses 2,13, que diz que Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que lhe agrada. Ou seja, Deus sempre coloca no nosso coração aqueles que pertencem a Cristo, eles têm dentro de si o desejo de coisas, de realizar coisas, e eles também têm, junto com o desejo que Deus dá, o poder para realizar. Então, se Deus deu para você um sonho, Deus deu para você uma meta, Deus deu para você um sentimento de fazer algo, Deus vai te dar o poder, a capacidade de realizar isso que Ele te deu no coração primeiro. Você precisa entender isso. Então Deus chama Gideão para a guerra. Deus diz, eu certamente vou estar com você nessa batalha. Eu certamente estarei com você. Só que chega um momento da batalha, um pouco antes deles irem para a guerra, depois que Gideão estava só com os 300, Deus já tinha tirado ali os medrosos e covardes e aqueles que não tinham atenção para lutar a batalha, porque existem guerras que a gente não pode, a gente tem que escolher com quem vai lutar e como vai lutar. Então Deus sabia que homens desatentos, homens distraídos, homens covardes e medrosos atrapalhariam o propósito de Deus para a vitória de Israel. Só que o exército inimigo tinha mais gente, eles tinham mais soldados e o exército de Israel tinha pouco. Eles tinham pouco e desse pouco foi tirando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Ficou só 300 homens para guerrear contra um exército que parecia um gafanhoto, porque de tanto que cobria a terra. A palavra do Senhor diz aqui, Juízes 7, Deus diz no versículo 10 para Gideão, se ainda você teme descer para a guerra, desce agora, você e seu rapaz, o pura ao arraial do inimigo. E você vai ouvir o que o inimigo diz, você vai ouvir o que eles estão dizendo, então você vai esforçar suas mãos e você descerá ao arraial. Então desceu ele com o moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente faziam no vale, jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eles eram inumeráveis, com seus camelos, como a areia da praia, no mar em multidão. Ou seja, olha o tanto que era o inimigo, mas Deus diz, você vai descer lá no arraial deles e você vai ouvir o que eles estão dizendo. E quando você ouvir, Gideão, o que eles estão dizendo, você vai fortalecer as suas mãos. Porque uma das coisas poderosas que Deus faz é estremecer os nossos inimigos. O inimigo pode ser mais numeroso, os problemas podem ser mais numerosos, eles podem vir de todos os lados, eles podem afrontar a vida da gente o tanto que quiser, mas quando nós descemos para a guerra com Deus, quando nós descemos para a batalha com Deus, Deus confunde os nossos inimigos. O inimigo vai olhar pra gente e pensar, é só uma pessoa, mas não é só uma pessoa, não é só um serzinho, não era só 300 homens, não era só um ser humano, não é só uma mãe, não é só uma mulher de joelhos, não é só uma. Às vezes o inimigo vai pensar assim, ela sozinha, ela sozinha, eu vou afrontando, mas quando essa uma se posiciona, quando essa mulher se posiciona, quando esse homem se posiciona, quando esse pastor se posiciona, quando esse filho, essa filha se posiciona, ele deixa de ser um só, ele passa a ser parte do exército do Senhor dos exércitos. Deus envia anjos, Deus move céu quando nós nos posicionamos, Deus se move ao nosso favor. Aí o Gideão foi lá com o rapaz dele, o servo dele chamado Pura, eles desceram ao acampamento do inimigo na calada da noite, escondidinho, e chegaram perto de uma tenda.
E quando eles desceram naquela tenda, haviam 2 homens conversando ali naquele lugar. E um homem contava para o outro o sonho que teve. Olha só para vocês verem o sonho que o homem tinha tido naquela noite, o do exército do inimigo. Eis que em sonho eu vi um pão de cevada descendo em forma de roda para o nosso arraial, para o arraial dos midianitas. E chegava até as tendas e feriu e caíram e transtornou de cima a baixo, e todos ficaram abatidos. E respondeu seu companheiro e disse: não, esse sonho não significa outra coisa senão que a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, ele adorou a Deus. E ele voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Eu quero dizer para você com essa passagem que não importa se você tenha medo, não importa se você sinta medo de guerrear, de lutar, de enfrentar, ou você pensa que não vai dar certo, não importa se você tenha medo, saiba que Deus entende os seus temores e Ele vai dar sonhos, Ele vai dar visões, Ele vai encorajar você, Ele vai usar pessoas para poder fortalecer suas mãos, para que você não desista da batalha que Ele colocou para você guerrear. Meus queridos, nós estamos em dias de guerra, nós estamos em tempos de guerra. Mas como assim, Poliana, o nosso país está em paz? Será que está em paz mesmo? Nós estamos em constante guerra espiritual. Existe um inimigo que quer matar, destruir, roubar a nossa casa, a nossa família, o nosso país, a nossa economia. Nós precisamos nos levantar e nos posicionar para a batalha. Nós precisamos guerrear as guerras de Deus, e a guerra de Deus é em favor das pessoas, para que mais pessoas sejam salvas, para que famílias sejam transformadas, para que lares sejam abençoados, para que o inimigo se retire, porque hoje muitas vezes o inimigo está lá na nossa casa e a gente não percebe. O inimigo está lá, espreita, causando uma contenda aqui, outra contenda ali, causando uma opressão aqui, um sentimento um sentimento de suicídio ali, outro aqui, e vai causando coisas e a gente não percebe, a gente vai vivendo a nossa vida. Se existe uma coisa muito preocupante nos dias de hoje, são as distrações. Nós nos distraímos e não percebemos que o inimigo está entrando, está minando, está tirando as nossas forças, está roubando os nossos filhos, roubando a nossa família. Então a gente tem que se posicionar. Gideão estava posicionado para a batalha, mas ele temeu. E Deus viu o temor no coração dele, Deus viu o medo. Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu sou ser humano. E eu com 300 homens, e olha o tamanho dessa multidão. E Deus disse para ele: pode ir lá, vai lá no arraial que você vai ouvir uma coisa que vai te encorajar. O sonho daqueles soldados de Midian fizeram com que Gideão ficasse encorajado. Quando Gideão ouviu, o sonho é que Gideão vai vencer a batalha. Rapaz, agora eu tô animado, fortaleci-me, eu tenho... E Gideão, ele é um cara assim que buscou muitas provas de Deus para poder ir para a batalha, sabe? Ele fez várias provas com Deus para que ele tivesse certeza de que ele não entraria naquela batalha sozinho, porque ele era corajoso, gente. O Gideão era corajoso. O anjo disse para ele: Gideão, pega essa força que você tem e vai livrar Israel. Ele era um homem forte, corajoso, mas por mais valente que seja, nenhum homem, nenhum ser humano, por mais valente que seja, mais corajoso que seja, pode vencer uma batalha sozinho. Não pode. Ele precisa de um exército. A Bíblia fala, né, que aqueles que confiam em carros e cavalos serão frustrados, mas aqueles que fazem menção do nome do Senhor, eles terão vitória, terão êxito. Mais do que confiar na força do homem, do número vasto de pessoas, de soldados, de artilharia, mais do que confiar nisso, o melhor é confiar no Senhor. Porque Gideão agora, ele não tinha um exército grande, poderoso, ele não tinha gente treinada suficientemente capaz para enfrentar aquela guerra. Ele tinha um inimigo muito grande, ele tinha um inimigo numeroso, ele tinha um inimigo que dava medo, mas ele não tinha um exército que punha medo, ele tinha um exército de 300 homens. Ele era comandante de 300 homens contra uma multidão de, vamos dizer, aproximadamente aí 10 mil não, era muito mais, 100 mil homens, vamos colocar na faixa de 100 mil pessoas contra 300. Os homens dele não eram suficientes, não iriam dar conta nem de 10 minutos do calor da batalha, eles seriam engolidos, mas o Senhor dos Exércitos estava com ele. E Gideão seguiu as orientações de Deus, ele fez exatamente o que Deus disse. Eles cercaram o acampamento do inimigo, eles tocaram buzinas, quebraram
quebraram vasos de barro, acenderam tochas de fogo, tocaram as buzinas, gritaram pela espada de Gideão, do Senhor e de Gideão, por Senhor e por Gideão. E quando os soldados do inimigo ouviram aquele barulho, pensou: poxa, a gente está cercado de Gideão, agora vai matar todo mundo já estava com sonhos. Aquele homem sonhou, talvez outros soldados também tinham sonhado que eles iriam perder a batalha. E diz a palavra que eles mesmos, os próprios inimigos, eles guerrearam contra si mesmos. Naquela madrugada, quando Gideão e os seus 300 tocaram as buzinas, quebraram os vasos e também levantaram as tochas de fogo e gritaram pelo Senhor e por Gideão, os soldados saíram de dentro das tendas apavorados e começaram a atacar uns aos outros. Eles morreram pela própria espada uns dos outros, porque Deus confunde os nossos inimigos. Quando nós nos posicionamos, Deus faz os nossos inimigos virem aos nossos pés. O que quer dizer isso? A depressão, a angústia, a traição, muitas coisas, o engano, a fome, a miséria, Deus faz vir aos nossos pés. Ele confunde a medicina, ele confunde a justiça, ele confunde os papéis, ele confunde os processos, ele confunde tudo aquilo que vem para destruir as nossas vidas quando nós nos posicionamos em guerrear as nossas guerras em Deus. E outra coisa mais importante, os inimigos começaram a fugir. Os que não morreram ali naquela noite fugiram. E o que o Gideão fez? Ele ficou tranquilo, ele ficou de boa. A gente conseguiu. Não, ele pegou seus 300 homens, desceu na cidade de Efraim, chamou mais um monte de gente que estava lá, que tinha voltado, falou: agora nós vamos perseguir o inimigo. E eles perseguiram o inimigo até prender os reis de Amaleque e de Midian, os midianitas. Eles perseguiram, gente, não foi simplesmente assim por um dia, não, foram dias de perseguição. Eles perseguiram os soldados inimigos até prender os reis e aí acabar de vez com a opressão do inimigo de Midian. Sabe o que eu aprendo com isso? Salmista Davi, ele disse: persegui os inimigos e os alcancei. Deus nos dá agora ele reverte a nossa história. Ele tira você de perseguido, ele tira você de um lugar de onde você está sendo humilhada, e ele coloca você agora para perseguir os seus inimigos. Ele te dá agora posição de autoridade e você vai perseguir esse inimigo até destruí-lo. Você não vai desistir até que tudo aquilo que o inimigo levantou contra a sua vida acabe e caia por terra. O propósito de Deus é que a gente persiga os nossos inimigos. E eu estou falando de inimigos espirituais, estou falando de inimigos que nós lutamos. Diz a palavra que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra inimigos de carne. Aliás, não é contra pessoas, mas é contra inimigos espirituais, inimigos invisíveis que usam as pessoas. Então, em vez de ficar com raiva daquela pessoa que te maltratou, daquela pessoa que te humilhou, não, guerreie espiritualmente, repreenda os demônios, repreenda a ação maligna, se revolte contra a depressão, contra a doença, se revolte contra essa briga, essa guerra que está tendo na sua casa, na sua empresa, se revolte contra as situações. Peça a Deus para te mostrar e para ajudar você a guerrear essas guerras, e o Senhor vai dar uma reviravolta na sua situação. De perseguido, de humilhado, você vai se tornar o perseguidor, e você vai perseguir os seus inimigos, vai alcançá-los e vai exterminar com eles. E eu estou falando disso no modo espiritual, viu, gente? Não é para ninguém fazer guerra com ninguém fisicamente, não. Então nós precisamos entender, essa semana Deus tem dado pra gente uma palavra de autoridade, uma palavra onde Ele nos diz, primeiro e na segunda, que Ele ouviu a nossa oração. Ontem, que Ele nos chama para a guerra. E hoje, que nós devemos perseverar. Nós não precisamos ter medo. Nós podemos ir adiante, ir à frente, que Ele vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. E nós vamos persegui-los, vamos alcançá-los e vamos exterminá-los. E essa situação que te oprimiu há tanto tempo, que fez você chorar, que fez você sofrer, que tirou a sua paz, essa situação nunca mais vai existir na sua vida. Porque o Senhor te dá autoridade para perseguir os inimigos e alcançá-los. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha fortalecer os nossos corações, que nós possamos entender que o Senhor está conosco, não temos o que temer. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que possamos, ó Deus, entender que guerreando guerras, as nossas guerras com o Senhor, chamando e permitindo que o Senhor pleiteie as nossas batalhas, nós seremos vitoriosos sobre os nossos inimigos. Que o Senhor abençoe cada vida, em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém.